O Tite fez o que o Renato fez. Claro. O Tite tem um jogo domingo contra o Botafogo. Ele foi jogar na altitude. Mas não dá. Tem um jogo às 11 da manhã no domingo. Tu jogou quarto em La Paz a 3.600. Não, eu tô contigo total, Léo. Eu até achei que ele botou titular demais. Eu até achei que ele botou o Bruno Henrique. Ele não levou 9 caras, incluindo... Ele não levou só De La Cruz, Arrascaeta e Pedro. Ele não levou. Fez muito certo, mano. Fez muito bem. Meus amigos, a imprensa gaúcha está abismada com as críticas ao Flamengo e ao Tite, né? Eles praticamente aí defenderam o pensamento do Tite em poupar os jogadores na Libertadores da América contra o Bolívar, que foi na altitude. Uma coisa eu fico pensando aqui, se o Tite estava querendo mesmo poupar os jogadores, por que ele não colocou só os garotos da base para começar a partida? Por que ele não fez isso? Né? Se for para poupar, poupa logo todo mundo, os 11 jogadores. Por que ele não colocou só a garotada ali para jogar? Cara, até agora eu tô pensando nisso. Olha, sinceramente, meu Deus do céu, é Libertadores, meus amigos. Libertadores não deve ser tratada desse jeito, não. Libertadores é guerra. Porra, eu tô furioso ainda aqui com essa derrota, amigos. Eu tô tentando esquecer, né? Seguir em frente e tal, mas porra, é Libertadores. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Eu vou colocar aqui esse corte do canal GZH. Eles falaram sobre este jogo e, é claro, destacaram aí sobre essa atitude do Tite ter poupado os jogadores contra o Bolívar. Se liga só. Vocês viram o gol do Luiz Guilherme? Nossa senhora. E o Abel manda aí bater, né? A manchete do Extra hoje, não viu? Sabe qual foi? Clube de Reservas Flamengo. Aí é gurizada, tu vê como jovem, a base, adianta. O Tite fez o que o Renato fez. Claro. O Tite tem um jogo domingo contra o Botafogo. Ele foi jogar na altitude. Isso. Aí ele tem um jogo domingo contra o Botafogo. É aquelas coisas do calendário que eu bato na tecla aqui e já virei chato por isso. O Flamengo joga às 11 da manhã contra o Botafogo no domingo. Ele foi jogar quarto em La Paz. É no Maracanã o jogo? Ou no tapete? Se eu não me engano é no tapete. Deixa eu até confirmar pra ti. Vai falando que eu confirmo. Mas não dá. Tem um jogo às 11 da manhã no domingo. Tu jogou quarto em La Paz a 3.600. Não, eu tô contigo total, Léo. Eu até achei que ele botou titular demais. Eu até achei que ele botou o Bruno Henrique. Ele não levou 9 caras, incluindo... Ele não levou só De La Cruz, Arrascaeta e Pedro. Ele não levou. Fez muito certo, mano. Fez muito bem. Lá não é a técnica que ganha, lá é a capacidade eu achei que ele nem tinha que botar. Eu achei que ele nem tinha que botar De La Cruz, nada. Sabe como é que olha a Libertadores quando eu não tô nela? Ele deixou no Rio Varela, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pedro, Arrascaeta, Pulgar e o Alan, que vem sendo reserva. De La Cruz também. De La Cruz também. Não, De La Cruz jogou. Não, De La Cruz jogou ontem. Não, ele tava na dúvida, mas ele foi. Isso que eu digo. Eu pediu pra ir porque tá mais acostumado. Eu, por mim, nem o De La Cruz eu colocava. O César Cidade Dias, ontem eu estava olhando esse jogo ao natural. Tomar um banho de bola, hein? Barba. É que tá. Tomar uns 4 ou 5. E tem uma outra coisa. Eu entendo isso tudo de botar um monte de reserva, mas pode acarretar e muito provavelmente vai acarretar a perda do primeiro lugar do Galo. O primeiro lugar ficou mais difícil. Topa com o River. E aí, perdemos na altitude. O Grêmio fez lá, né? Mas Guerra, todo time que fizer isso, do Flamengo multipoderoso ao Grêmio, toda vez que for a 3.600 metros, onde não se joga bola é outra coisa, e eu tô com o cara. Bota o Z. Bota o Z, porque com titular o Palmeiras perdeu, a seleção brasileira perdeu, a Argentina tomou 6. Mas Maurício, o que é que tá rolando? O que eu acho é que tem que olhar e tem que parar com essa discrepância que tem de altitude. Não vai rolar isso aí, né? Aí o cara vai lá, eu tava vendo no início do jogo os caras tomando oxigênio. No início do jogo, hein? Mas Guerra, o que tu vai fazer, Guerra? Isso não vai mudar. Os caras moram numa cidade. Não tem como mudar. A cidade fica alta, né? Formaram um time de futebol, o time de futebol se consolidou, joga a principal competição continental. Todos os anos E vai ter que jogar. Quer ver uma coisa que a gente tá notando pouco aqui? Quer dizer, tá notando pouco, a gente tá notando muito. Mas a gente tem uma nova altitude no futebol brasileiro, né? Que é o tapete. É o tapete. Sim. O jogo é no Maracanã, viu? Eu já tinha visto ali. Maracanã. Enfim, o tapete, Pedro, o tapete virou o sintético virou a altitude brasileira. Pra clube. Tem jogador que não pode jogar no tapete. Pra clube, eu acho que não assim, leva. Pra clube, eu compreendo, acho um absurdo.
absurdo, mas tá bem. É que time lá de La Paz é um absurdo, mas assim, no âmbito de seleções, eu acho sinceramente que devia se discutir essas questões de altitude. Porque tu pega assim, a Copa do Mundo, a gente não fez uma Copa do Mundo no verão árabe por causa do tempo. Que é uma característica lá do mundo árabe. Mas essa batalha me parece perdida. Eu também acho que tá perdido. Os médicos, nos clubes tudo bem, mas seleção já garantiram que você tem um desconforto supremo, mas se joga a bola lá desde sempre e nunca morreu ninguém. Eu tô indo pro extremo. Nunca morreu ninguém. As pessoas se sentem mal e saem, correm menos. Então, como não tem o fator, aquele que agrava toda a cena, que é uma morte em campo, você vai continuar jogando. Eu tenho uma ideia pro Inter. O Inter colocar embaixo do gramado dele um gramado sintético. E aí, quando for enfrentar os melhores times do Brasil, a gente vai ter que meter o sintético agora nesse sábado aí, porque... Mas logo no Beira-Rio, que é o único gramado que eu não quero. Mas aí o Flamengo não vem com Pedro. É verdade, um dos mais elogiados. Aí os melhores jogadores não podem jogar. Esse Inter ganha no Beira-Rio. Sabe que os brasileiros sofrem muito na altitude, também pela altitude, claro, não tenho nenhuma dúvida. Mas ontem... O Flamengo não acertava 3 passes, então o jogo fica ruim. Retenção de bola para tentar respirar. Entendeu? Tu tava sempre correndo atrás da máquina, sempre. Tu dava 2 passos e a bola fugia de ti e ia pros caras. E aí tem que correr atrás dos caras. O Vinha, o Matias Vinha, teve um momento que ele foi levando a bola assim pra linha lateral e deu um branco nele e saiu pela linha lateral. Sozinho, não tinha mais ninguém. Ele é autor do gol. O Gerson, às vezes se batia com jogadores do Flamengo mesmo. Mas o produto fica ruim de ver, entendeu? É ruim, o jogo é ruim. Né? Parece que tá jogando com bola dentro de leite. Potter... Isso mesmo. Isso, bela definição. Tu não controla a bola, né? Parece que tu não controla, a bola tá sempre viva. É muito chato de ver, é que nem grama sintética muitas vezes. Parece que tá olhando o jogo de futebol 7 num futebol society. Potter, tu me estragasse o dia hoje, Potter. Estragasse o dia. Durante sala agora? Isso. Um dos princípios da secação, que era o objetivo atingido. Deu certo a nossa reunião, Guerra. Um dos grandes segredos da secação é tu entender no teu adversário que ele tá se sentindo preocupado e que ele dá importância pro jogo. Mas que filosófico isso. Mas é verdade. Tem um manual obrigatoriamente. Não, mas é verdade. E tem. No caso, o gremista e Colorado. O Colorado não dá... Tá, tu te irritou porque ele não tá preocupado, é isso? Isso. Ele desdenhou a pergunta do Potter. Se o Grêmio tivesse perdido, tá, pro Estudiantes e tivesse ganho os 2 outros jogos, ninguém tava dando bola. Agora, os secadores se armaram no jogo contra o Estudiantes. Claro. É que, Pedro, o Grêmio tava ontem à noite, por que eu estou olhando Independente e Palmeiras pra saber como é que tá o Palmeiras, né? Porque eu sei que não é o Estudiantes que vai ganhar a Libertadores do Grêmio, né? Não. É claro. O Estudiantes não, né? Aí tu olha, começa a olhar o Palmeiras e o Palmeiras sendo... O grande... dominado, que é um bom time. Independente vale tá bem animado, chato. Pedro, bem chato. O que aconteceu no jogo do Palmeiras, o Maurício colocou isso e o Potter... o jogo do Grêmio foi tão importante pro Potter... porque ele refez a obrigação do Potter de assistir muitas vezes quartas e terças. Do Sala. Aliás, o jogo mais... tu acha que é tudo culpa do Sala? A culpa do Sala principal esse ano... Bayern de Munique e Grêmio. Não, a única culpa que o Sala tem foi ter tirado o Inter da final. O grande jogo da Libertadores de brasileiros até agora... do Gauchão e com isso nós tiramos o Inter da final do Gauchão. O grande jogo da Libertadores até agora era Grêmio e Estudiantes, né? O grande jogo de brasileiro, tá todo mundo dizendo isso. Desde ontem passou a ser do Palmeiras, porque dúvida. Tu virar de 2-0 para 3-2. O Independiente Del Valle, Guerra, é menos que o Estudiantes, mas a maneira como a vitória nesse momento não, camiseta. Não é time, camiseta. É 700 vezes. Ele virou o bicho-papão de brasileiro, ele elimina brasileiro a lance sorteio. Camiseta. O Estudiantes perderia pro Inter. Vocês concordam com 2 coisas. Primeiro, se o Inter perder pro Delfim, tá fora. Eu acho que sim. Fechamos essa ata. Certo? Certo. Segundo, eu acho que o grande candidato a se classificar no grupo do Grêmio é o Strongest. Vão botar o casacão em mim. É o The Strongest. Não, por causa dos dois. Tu tá contando com 9 na altitude. Não, é que o Zé Alberto já tinha falado. 9 mais 1, 10. O Zé já tinha falado do Estudiantes suando canivete pra ganhar do Strongest. E ontem eu dei uma espiada no jogo, assim, em silêncio, assim, enfim.
E um jogo, assim... ruim, né? César, tecnicamente horroroso. Não há a menor possibilidade do Grêmio não classificar. O Estudiantes virou focado na Libertadores América, sério, não... Ficar claro, Potter, a gente falava aqui antes de começar o programa, ficar claro que, e diante do que a gente viu ontem, ver o que é o futebol, né? Antes do jogo do Grêmio terça, nós tínhamos a certeza, ou a indicação, de que nós sairíamos da rodada com virtualmente classificados Estudiantes e o Huachipato. A gente encerra a rodada com a sensação que Grêmio e Strongest, que estavam eliminados dentro da nossa análise, e eu não estou nem criticando nossa análise, era o que indicava mesmo. Dois jogos em casa. No campo. Dois jogos em casa. E a gente tem isso. Agora é preciso colocar uma coisa que me incomoda muito. O jogo de ontem mostrou, sabe o que, Potter? Qual deles? O jogo do Strongest. Do Strongest. Ele me mostrou uma coisa. Era só ter tido um pouquinho de cuidado com o Strongest não tem nem tinha dúvida. ganho o jogo. O Huachipato. Desculpa. Sim. O Strongest lá o jogo, tu perderia de qualquer maneira. E duvido que o ambiente chileno, não sei se aquele estádio vai estar lotado para ver o Grêmio, ontem não estava, ninguém. Mas joga a vida agora. Não, já teve, aquela outra vez teve. Não, e joga a vida agora, né? O Huachipato joga a vida, mas o Huachipato empatou 2 em casa. Não, mas no Chile, historicamente, não há problemas ambientais. O Huachipato não pega o Estudiantes fora de casa? Pega. Sim. Tá fora. A essa altura, o mais fora, Guerra, tem razão, o mais fora é o Huachipato. Tu vê, mas a gente porque imaginava... ele só pega o Grêmio lá, ele pega o Estudiantes fora com um time menor, mas com força de camiseta, pega a altitude. Aliás, falando em altitude, Léo, o Bolívar que ganhou do Flamengo ontem tem 9 em 9. Não é só altitude lá. E o Léo já tinha dado essa letra, hein? Os caras não são só altitude. Tem uma parceria com o City. Eu ia entrar... Claro que eles não viraram Real Madrid e Barcelona. Não, longe disso. Mas tem algo ali sendo trabalhado. Porque hoje o trabalho ele é muito parecido em todos os países. Todo mundo estuda, todo mundo troca informação, tá todo mundo com as mesmas ferramentas. Tem muito técnico argentino trabalhando lá, os caras são bem formados. Então, assim, eles seguem sendo times de menor capacidade técnica, mas eles já não são mais saco de pancadas. O Bolívar, ano passado, ele foi empatado em pontos com o Palmeiras, primeiro do grupo, e ele chegou às quartas de final da Libertadores. O Strongest agora buscou ponto fora, e por pouco ele não tira ponto do Estudiantes lá também. Ou seja, já não é mais aquele saco de pancada. Vão ser campeões? Não vão. Mas estão evoluindo, porque tem trabalho ali por trás, né? Eu sei, mas é preciso dizer que o número deles não está fora da montanha. O número está na montanha. Se tu tira o componente montanha destes times, as campanhas são muito menores do que essas que tu... Mas tem uma coisa que o Léo tem razão. Muito menores. Por exemplo, é só a gente pegar o The Strongest contra o Estudiantes. Ele saiu na frente e ele tomou a virada no finzinho, o gol do colombiano lá. Então, assim, eles não são mais saco de pancada fora. Eles continuam perdendo. A superioridade existe, até porque o futebol boliviano é uma confusão. O ano passado ficou sem ter rodadas por questões de corrupção amazona. Mas assim, não é mais... A gente olha o grupo do Grêmio. A gente imaginava, antes de começar o grupo do Grêmio, que ia ser Estudiantes em primeiro, Grêmio em segundo, Grêmio em primeiro, Estudiantes e vice-versa. A gente termina as 3 primeiras rodadas com o contrário. Estudiantes e Grêmio é terceiro e quarto. O Flamengo está remando aí para se classificar. Como eles estão trabalhando, o Always Red, aquele time que o Inter enfrentou, ele é de El Alto, que é 4.100, né? Onde é o aeroporto. É um pouco pior. Eles têm um centro de alto rendimento de padrão europeu. E muitos atletas de todos os países, atletas olímpicos, vão treinar lá para se preparar para as competições por aquela questão toda da altura e tal. O Bolívar, ele é do Marcelo Clauri, que é um dos grandes empresários, ele é representante da Shine no Brasil, ele foi um cara que trabalhou muito com bancos, o banco japonês, banco em Nova York, ele é um cara do mercado financeiro. Esse cara, ele era dono de um clube aqui na Espanha. Ele vendeu a parte dele, ele era dono do Inter Miami. Antes dos caras que levaram o Messi para lá, ele era um dos sócios do Inter Miami. Então ele é um grande empresário e ele está construindo um estádio para o clube, ele construiu um CT para o clube, ele está formando jogadores. Então, assim, tem um trabalho muito por trás que está fazendo com que esse futebol, que era muito primário, comece a se desenvolver. É como se o Bolívar ganhou a primeira partida no Chile do Palestino por 4-0, aí jogou 2 em casa. Isso. Uma contra o Missionários da Colômbia, 3-2, venceu, e ontem ganhou do Flamengo. É o seguinte, Potter, a gente pode dizer hoje dos bolivianos... Esse time da Bolívia não tem que construir
estádio. Tem que construir hospital para os caras levar oxigênio. Quem sobe lá é isso. Claro, mas Guerra, o que mudou... Eu fico imaginando, Maurício, eu nunca estive lá, eu estive no Equador já, tudo. Mas eu fico imaginando na rua as pessoas comuns. Falta ar. Os caras estão acostumados. Eu acho que vai ser criada uma tecnologia aqui, no nível do mar, para os jogadores ir se adaptando a esse jogo, sabe? Um ambiente de... Eles entrando em cápsulas. Em cápsulas. Porque dizem que o cara se acostuma, né? No Campeonato Boliviano, o cara que tá jogando no Campeonato Boliviano, quando sobe a montanha, ele tá bem. Sim, a única questão é que demora pra te acostumar. Exatamente. O quanto demora, quanto tempo o cara tem que ficar numa cápsula lá pra... Falando em demora... Porque quando o jogo é importante, vai todo mundo, né? O Inter, quando é quarta de final de Libertadores, vai todo mundo. Quando é jogo importante no tapete, o Tite levou todo mundo pro tapete do Palmeiras. É ruim, mas quando aperta, todo mundo joga. É que a diferença do time do futebol boliviano hoje, Léo, parece o seguinte: a hora dos bolivianos sempre chega antes de uma semifinal ou final. A diferença é que antes a hora dos bolivianos era a fase de grupos. Exato. Eles eram eliminados com altitude de tudo na fase de grupo. 5. Hoje, quando você vê, ele tá em quarta de final. Mas também porque os times estão lutando por não levar mais os times titulares lá, né? Também tá rolando mas isso. Eles têm um processo de longo prazo, César. E assim, tem pesquisa por trás. Por exemplo, o centro de treinamento da base do Bolívar, a captação é toda feita ao nível de uma... Há quanto tempo começou esse teu projeto aí? Porque eles nunca... O time da Bolívia é o pior time do mundo. Não é mais. Perde pra mim. Mas ganha de quem? Do Flamengo. Tocou 4-0 do Palestino. Não, a seleção, tu tá falando dos times. A seleção não existe. É que a seleção tu tem só os bolivianos. Os times têm argentinos, tem uruguaios. Tá, mas quanto tempo, a pergunta é, esse projeto que tu lê... Quando tu desenvolve um projeto de transformar um país que não é potência em nenhum esporte... Pega qualquer esporte, atletismo. Nós queremos montar uma seleção de corredores que nem os quenianos do Brasil. Isso. É um processo de longo prazo. Tu pega o cara lá embaixo, tu começa a captar os talentos, aí tu forma esses talentos, tu vai dando rodagem, tu vai criando uma tecnologia. Que nem os americanos fizeram com o futebol quando o Pelé chegou. E assim, tu não cria na Bolívia um time assim, ó, vou fazer um time aqui na Bolívia. A não ser que tu leve o Messi pra lá, tu vem aqui na Europa, contrata 20 jogadores, aí tu monta um timaço. Só que é que nem a Colômbia fez na época da Liga Pirata, que o Di Stéfano jogou lá, né, o Heleno de Freitas jogou lá. Os times eram seleções, mas aquilo ali era passageiro. Os caras foram embora, acabou o futebol ali. Eles voltaram pra realidade deles. Então, quando tem um projeto consistente, com raízes, ele demora a frutificar. O fato é, como o Maurício observa, o limite deles era a primeira fase. Ele tá estendido. Agora já chegaram uma quarta de final. E esse projeto que o Léo tá falando, César, me parece que vai demorar o infinito numa seleção. Talvez... E aí é mais razoável no micro, que é um clube. Onde você administra o dia a dia com recursos mais específicos. A Bolívia, a seleção, quando convoca de todo o país. E não acha qualidade suficiente. Um clube é um elenco ali que você escolhe. Posso dar uma tese? Equatorianos, argentinos, uruguaios. Eu tô cada vez mais formando uma tese sobre seleções. Então esse é o corte que eu queria trazer aqui para vocês do canal GZH. Eles praticamente defenderam aí o Tite, né? Eles acharam normal o Tite ter poupado os jogadores contra o Bolívar. Destacaram aí, né, alguns jogadores do Flamengo que não estavam aguentando em campo. O Matias Vinha, né, daquela hora que ele tava com a bola e foi pra lateral ali, saiu com bola e tudo, deu um branco nele e tal. Gente, uma coisa que eu quero lembrar aqui, a gente não tá esquecendo a situação da altitude, tá certo? Atrapalhou muito o Flamengo, atrapalhou muito os jogadores do Flamengo neste jogo. Mas porra, como eu disse, se ele tava querendo poupar mesmo, por que ele não colocou a garotada mais nova, né? Que inclusive falam muito que aguenta na altitude. Por que ele não fez isso? A gente não entendeu muito bem o que o treinador Adenor quis fazer ali. Mas e aí, o que você achou da opinião da imprensa gaúcha? Já comenta aqui embaixo, eu quero saber muito mesmo da opinião de vocês, torcedores do Flamengo. Se inscrevam no canal Michael Flá, você que clicou neste vídeo, ainda não é inscrito no canal Michael Flá,
eu peço humildemente que você se inscreva, você não vai se arrepender, pode ter certeza disso, que você vai gostar bastante. Estamos próximos de bater os 100 mil inscritos, então já se inscreve aí, já deixa também aquele like, bora sentar o dedo no like, rapaziada, que o teu like ajuda muito, é claro, ativa o teu sininho também para você não perder o próximo vídeo que irei postar aqui no canal Michael Flá. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!